Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito sua presença. Acompanhe a gente no YouTube, no Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E hoje um podcast muito importante. Vamos falar sobre segurança em águas abertas. Nos últimos dias, diversos vídeos começaram a circular nas redes sociais, mostrando atletas, nadadores em situações de desespero dentro da água. Falta de apoio, falta de estrutura, falta de prevenção e principalmente a sensação de abandono no momento que o atleta mais precisava. E a gente sabe que quando a gente coloca um vídeo de 30 segundos, 1 minuto, é um flash daquele momento. Então a gente vai vir agora para falar o que realmente aconteceu. Estamos trazendo uma das nadadoras que participou desse evento para falar o que aconteceu nesse evento. Será que a gente está normalizando os riscos que nunca deveriam existir? Então, até onde vai o limite entre o desafio esportivo e a responsabilidade organizacional? Hoje vamos conversar com a nadadora e nutricionista Fernanda Coutinho, que viveu isso na prática. Ela sentiu na pele o que aconteceu quando os protocolos falham, quando a hidratação não é pensada estrategicamente e quando a segurança deixa de ser prioridade. Esse episódio não é para atacar o esporte, para apontar erros, mas muito pelo contrário, é para proteger vidas, para provocar reflexão e talvez evitar que algo pior aconteça no futuro, porque em águas abertas não pode depender da sorte. Queria trazer para o nosso palco Fernanda Coutinho. Muito obrigado pela presença, Fernanda. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando um pouquinho mais, né? Como tu falou, são 1 minuto e 30 ali de vídeo, a gente não consegue falar nem 1% do que aconteceu e ter um espaço que a gente consiga conscientizar, principalmente, né? Não é trazer, não é atacar o esporte, porque esse é meu esporte que eu tenho, assim, uma paixão. A paixão da minha vida é a natação. Jamais eu quero atacar esse esporte, mas eu quero aproveitar a oportunidade que a gente tem, a visibilidade que a gente tem para alertar outras pessoas e para que outras pessoas também tenham esse cuidado na hora de estar fazendo a prova, da prova que vai escolher, por que vai nadar, e enfim. Então, muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. E também, para não só falar o que foi de errado, mas trazer soluções para esse mercado, a gente traz um especialista no assunto, ex-militar, que tem o seu próprio evento de águas abertas, Gustavo Guirotto. Muito obrigado pela presença, Gustavo. Obrigado, Renato. É muito bom estar aqui conversando sobre o que a Fernanda disse, né? O esporte que a gente gosta, a natação, águas abertas, então poder contribuir um pouquinho aí com informações aí para a segurança, né? De todos que participam desses eventos. Eu já tenho uma entrevista com o Gustavo, onde a gente traz os protocolos, sugestões de protocolo para você que é organizador, para você que faz águas abertas, qual que é o checklist que eu tenho que fazer quando eu vou escolher uma prova. A gente fez um podcast inteiro sobre isso. Então, se você quer esse podcast, eu vou deixar o link nos comentários, ou também vou deixar o card no final dessa entrevista para você clicar quando a gente finalizar essa entrevista. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, a gente tem que agradecer os parceiros que auxiliam a gente nesse projeto. A gente tem a Flote, materiais de natação. Para você, já imaginou o que acontece quando você descarta os materiais? Descarta uma prancha, uma raia de 25 metros, 6, 8. O que é o meio ambiente, a sustentabilidade? A Flote pensou nisso por você. Ela criou a raia Paris Bio, totalmente biodegradável, pensando no descarte e na sustentabilidade. Agora está na hora de você fazer sua parte e trocar as raias para Paris Bio. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, e tudo com certificado. Tem curso de águas abertas lá, se você é especialista e quer treinar os seus alunos. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia no monitoramento do seu aluno, faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica, tenha todos os dados do seu aluno na palma da sua mão, envia vídeo, faça chamada, crie metas com ele, muito importante, que vai com o seu logo e com o seu nome. Sobrasa, falamos de segurança e prevenção aquática, a Sobrasa apoia esse canal, que traz todos os dados de prevenção aquática, inclusive um checklist para você que é organizador e realiza evento. Nessa entrevista com o Guirotto, a gente apresentou esse checklist. Vale a pena entrar no site sobrasa.org e conferir tudo de prevenção aquática.
E a Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina, com metade do valor dos concorrentes. Mas vamos deixar de papo, vamos para o assunto que a gente veio. Quero começar exatamente falando daquele momento que você vivenciou, Fernanda. Você pode contar o que aconteceu naquele dia e em que momento você percebeu que a situação poderia ter saído do controle? Olha, a gente só percebe que a situação saiu do controle quando a situação saiu do controle, né? Foi engraçado isso, assim, que a gente não pensa que isso vai acontecer com a gente e quando vê, você tá lá no meio, né? Mas a gente foi fazer essa prova e a gente foi fazer essa prova num dia que as condições elas não estavam das melhores. A prova ela já não é uma prova fácil, né? Eu já tinha ido fazer o teste dessa prova 15 dias antes e eu já sabia que eu ia encontrar alguns desafios, tinha a possibilidade ali de uma corrente contra, tinha um grande desafio para mim, que eram as águas vivas, né? Que eu morro de medo e que eu fui queimada por uma, então tive um trauma ali na hora, mas enfim. Eu estava ciente dos riscos. Quando a gente é nadador, a gente tem que estar ciente, a gente tem que estar preparado, entre aspas, né? Para todas as adversidades, porque a natureza ela tem o seu poder e a gente não consegue controlar isso, né? Então, todos os atletas, a gente já foi para a prova sabendo dos desafios que a gente ia encontrar. Então, eu sabia que ia ser uma prova difícil. E quando todo mundo começou a nadar, como era um revezamento, né? Eram 10 pessoas por equipe, eu era nona. Então, eu cheguei lá, eu acho que eu cheguei no local da prova, era 8 da manhã, e eu fui sair para nadar, era meio-dia. Então, eu já sabia, estava todo mundo chegando, eu sabia os pontos críticos da prova, né? Quando chegou a minha vez de nadar, eu comecei a nadar e eu vi assim, gente, tá mais crítico do que o pessoal estava falando. E eu já nado desde os 2 anos de idade, né? Eu era nadadora de piscina, nadei natação competitiva mesmo até os 16 anos de idade, como atleta. Depois dei aquele intervalozinho, né? Que todo atleta que não aguenta mais nadar dá. E depois agora eu tô de volta aí para nadar águas abertas e piscina também. Então, eu já nado há muito tempo, e eu já conheço o meu corpo, e eu sei até onde eu consigo ir, né? E quando eu comecei a prova, eu disse, gente, o meu nível de esforço tá, assim, sendo incompatível pelo que as pessoas estão falando. Será que tá normal isso? A gente começa a se questionar, né? Mas como a natação ela também é um esporte que você tá muito sozinho ali, querendo ou não, tem outras pessoas nadando, mas às vezes estão a metros de distância. Eu tinha uma amiga que estava do meu lado, né, mas alguns metros de distância. E eu, se ela tá nadando, eu tô nadando. Tá todo mundo nadando aqui, tá todo mundo bem. E você vai. E você entra naquele flow, né? O nadador entra no flow quando começa a nadar. E você tenta aproveitar a prova da melhor forma. Mas chegou um momento da prova, começou a vir muita onda. E não é que a onda seja o problema. O problema é que a gente não tava meio que preparado para encontrar aquilo. Mas vamos lá. Tamo no mar, eu tenho que nadar para chegar em algum lugar, pelo menos. Chegou um momento que faltava 200 metros para a prova acabar. E tinha uma boia, a danada da boia vermelha, que eu acho que isso aqui tá nos meus pesadelos até agora. Tinha uma boia vermelha, que a gente podia passar por dentro dela, né? Já tinha sido alertado, galera, vocês podem passar por dentro da boia vermelha, a gente sabe que as condições do mar não estão as melhores, então não se esquentem nisso de passar por fora, podem passar por dentro, tá tudo bem. E aí, quando eu tava chegando, que eu vi que eu ia passar da boia vermelha 26 minutos, eu disse, eu vou conseguir terminar no tempo que eu tava querendo. E aí eu passei da boia vermelha por dentro, basicamente a boia tava aqui, eu passei por dentro, e chegou um determinado momento que quando eu levantei a cabeça, eu vi a boia vermelha do meu outro lado, a metros de distância na minha frente. Eu disse, como assim? Tem outra boia vermelha? O que tá acontecendo, né? E aí foi quando você tira a cabeça da água e você sai daquele seu mini mundo do nadador e você olha o caos generalizado. E aí foi quando bateu um pequeno desespero. A gente não pode se desesperar absurdamente, porque querendo ou não, eu estava numa corrente de retorno, estava uma chuva, estava frio e tinha gente gritando para todos os lados. Então você não sabe o que você faz nesses momentos, né? Então tinha uma mulher do meu lado que já estava com cãibra, tinha gente tentando ficar na boia vermelha, tentando se pendurar na boia vermelha, só que aí a nossa boia de proteção ali, né, começava a enrolar.
E quando a gente olhava ao redor, infelizmente, não tinha ninguém da organização. Tinha o que eu vivi, tá? Porque eu tô falando muito da minha experiência pessoal, do que eu vi, do que eu vivi. Pode ser que outras pessoas tenham vivido uma situação completamente diferente. Mas tinha um caiaque e um stand-up perto de mim. Um stand-up era o staff pessoal de uma equipe, que era a equipe PCD. E o outro caiaque era staff pessoal de outra equipe. Só que nem eles estavam aguentando. Tá ali, né, tentando rimar, porque estava muito forte, a corrente estava jogando para trás. E aí foi quando a gente percebeu que tinha um pessoal já na pedra e que eles estavam acenando para todo mundo que estava na água para como tentar chegar na pedra. Só que para você chegar na pedra, você tinha que chegar muito perto da pedra. E aí eu fiquei, tá, eu vou chegar muito perto da pedra, se eu chegar muito perto da pedra e vier aqui uma onda, eu vou para a pedra. Então eu tinha que escolher, ou eu ficava tentando remar contra uma corrente de retorno que não estava surtindo efeito, ou eu ia para a pedra. E aí eu disse, tá, vamos arriscar e vamos para a pedra. E aí a gente apoiou na boia, né, assim, foi batendo mais perna, e aí eu já digo, nadadores, valorizem o treino de vocês de perna, né, o treino de A3 de perna que todo mundo reclama, né, dos treinadores, vai botar treino de A3 de perna? Vai, façam, porque isso aí você vê nesses momentos que é importante. E aí a gente bateu perna e chegou até a pedra, ficou lá, tinha comigo ali naquela pedra, tinha umas 10 pessoas, eu acho, umas 10, 12 pessoas. E aí você começa a tomar a dimensão do que está acontecendo, que eu levantei e eu vi que tinha gente por todos os lados. Umas pessoas tentando nadar e ninguém parava elas. Quem foi parar, quem foi gritar para ela parar, foi a gente que estava na pedra, foi o pessoal que estava na pedra. Não tinha organização ali, estava todo mundo sendo jogado para trás. E aí começou aquele meio que caos, porque além da gente que estava ali naquela pedra, que estava na volta, né, do revezamento, tinha gente que já estava fazendo solo ali, já estava desde 8 da manhã nadando, tinha gente que estava fazendo em dupla, que já estava desde 8 da manhã nadando. Tinha atletas que tinham ficado ali uns 30 minutos nadando sem sair do lugar para tentar quebrar a correnteza, e estavam muito cansados. Tinha atletas que você via de longe que claramente estavam com cãibra, e eu fiquei sabendo depois, como o vídeo tomou um alcance absurdo, muita gente veio conversar comigo. Eu fiquei sabendo que tinha gente com cãibra e eles estavam meio que apoiados na boia e tentando ver o que fazia ali, porque ninguém conseguia chegar. E a gente ficou ali um tempo na pedra e o mar estava ficando cada vez pior. Então a gente estava atrás de uma pedra e vinha o mar, batia ali, vinha a onda, batia, e a gente assim, tipo, tá, todo mundo se segura aí, vamos lá, vamos rezar porque dá tudo certo. Né? E aí começamos a especulação ali entre a gente, porque como é que eles vão fazer para salvar todo mundo? Eu acho que tinha umas 50 pessoas no mar. E a gente sabia que não tinha essa quantidade de jet ski nem de bote ali, né? Então a gente, será que vão chamar bombeiro? Eu acho que vai ser a forma mais fácil, querendo ou não, vem mais rápido, não sei. Será que vai conseguir pegar todo mundo? E aí começou a vir o jet ski, e aí começou a retirar todo mundo, mas também não sei até que ponto a pessoa que estava no jet ski estava preparada, né, para isso, para a dimensão do que tinha acontecido, porque comigo mesmo o jet ski virou 2 vezes. Experiência muito traumática, inclusive, não recomendo para ninguém. E aí foi quando, depois, acho que deu uns 30 minutos, todo mundo começou a conseguir ser salvo. A gente, enquanto atleta, criou uma triagem ali de quem estava mais crítico e quem não estava, porque aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, quando o clima ele começa a mudar, né? Quando tem essa mudança de clima, começa a ficar frio muito rápido, um frio que você não está preparado ali naquele momento. E tinha gente de maiô, tinha gente de sunga, tinha gente que não estava com a roupa adequada, tinha gente que já estava no mar 2 horas, 3 horas, 4 horas. Tinha gente que estava com cãibra, tinha gente que estava muito cansado, tinha gente que já estava ali com o lábio roxo. Então, a gente, enquanto atleta, foi dizendo, vai tu primeiro, vai tu primeiro, vai tu primeiro. E eu fui ficando, né? Eu fui ficando um pouquinho mais porque eu estava bem, eu não estava com tanto frio. E tinha do nosso lado um atleta que era da equipe PCD. Ele não estava com roupa de borracha e ele também não conseguia subir na pedra, pelo que eu entendi, né? Claro que ele pode depois falar melhor sobre isso, eu não consegui contato com a mãe dele, assim, falei bem rapidamente. Mas foi uma situação bem tensa que a gente só começa a ter a dimensão quando sai, inclusive, não é nem quando tá ali no meio.
E aí, quando saiu, que a gente entendeu o que estava acontecendo, que a gente começa a ver os vídeos e, tipo, como é que isso estava acontecendo, sabe? E onde é que estava todo mundo ali para meio que, ei, para, porque já tá demais, o mar já virou, não tem condição de tu passar. Se tivessem avisado isso pra gente do outro lado da ilha, né, que a gente foi nadar numa ilha, talvez a gente tivesse tido como parar, alguém tinha conseguido resgatar a gente sem tanto perrengue, né? Mas eu sou faladeira, tá, gente? Então, pelo amor de Deus, me interrompam. Porque se me deixar falar aqui, ó, por horas. Não tem problema, Fernanda. Uma coisa que é legal destacar, todo o conteúdo que a Natação Criativa coloca no seu canal, a gente vai pesquisar antes, todas, se é real, se é fato, se aconteceu mesmo. Depois, antes do seu vídeo, eu já tinha assistido 2 vídeos, o seu foi o 3º vídeo que eu assisti, entrei em contato com todas as pessoas, você falou, não, vamos falar, vamos conversar. Depois disso, eu falei com mais 6 pessoas, e as 6 pessoas deu a mesma versão que você deu. Então, não foi só a sua versão, então foram várias pessoas relatando o mesmo acontecimento, para eu ter segurança e postar esse vídeo, porque eu sei o tamanho do canal, a proporção que isso toma quando a gente coloca no canal da Natação Criativa, e a gente leva informações fidedignas do que realmente aconteceu. E também o que foi relatado para a gente foi que a equipe de apoio não era suficiente ao número de atletas e as pessoas locais começaram a se mobilizar. Então, jet skis de pessoas locais que moram na região começaram a auxiliar os nadadores, não eram da equipe organizadora. Então, esses jet skis que apareceram, essas pessoas, será que eles estavam preparados? Será que eles não estavam? Então, muitos deles foram de boa vontade, de coração aberto e também do que viram essa situação que precisava atuar. Então, a gente até agradece essa equipe de apoio que auxiliou, mesmo não estando preparado no momento, não sendo da melhor forma possível, mas auxiliou. E eu queria trazer o Gustavo nessa versão aqui, para ele trazer a visão do especialista. Foi atleta olímpico, trabalha com prevenção aquática, é representante Sobrasa, tem um evento que ele organiza e pensa muito em prevenção aquática. Eu queria que ele falasse dessa parte, quando a gente libera uma prova, porque quem está lá é nadador, às vezes não tem essa noção, até onde é o meu limite, até onde é o perigo, tem um efeito manada, se eles estão indo é porque está liberado, se o especialista liberou, é porque não está tudo tranquilo, quem sou eu para não querer nadar? Quanto você acha que nesse briefing aí, ou nessa liberação de prova, a organização tem que atuar? Renato, até escutando aqui o relato da Fernanda, né, assim, nada melhor de entender a visão de quem estava na situação, né, às vezes a gente está de fora ali, enxerga de uma maneira, né, mas algumas coisas têm que ser avaliadas, né, quando a gente vai montar um evento, e a gente tem que entender de alguns fatores, né, então, um dos fatores primeiro é o local da prova, depois é o tamanho do percurso que a gente vai ter. Um outro ponto importante é o nível dos nadadores que vão participar daquele evento, para a gente poder montar uma equipe, né, de segurança, uma equipe de salvamento, e fazer aquilo que é muito importante em quase tudo, né, quando a gente fala de atividade aquática, né, que é a gente ter um plano de contingência, né, um plano de emergência, e sem subestimar as adversidades da modalidade. No caso da Águas Abertas, a gente tem... o atleta vai encontrar sempre alguma variação, né? A gente costuma falar que nunca uma prova é igual à outra, mesmo sendo no mesmo local, realizado há muito tempo, na mesma região, mas sempre pode ter, e realmente, né, foi o que aconteceu. E aí eu acho que vale a percepção de todos que estão envolvidos, né, o atleta, a equipe, né, o treinador, os professores que estão acompanhando ali, e também, e principalmente, a organização. Então, a gente viu que as condições podem mudar, e isso é muito comum, não foi essa prova, não é a única, e vai acontecer outras vezes,
que a condição muda durante o percurso o andar da prova, né? Isso é muito natural em águas abertas, porque a gente tem variação de maré, tem variação de vento, de ondulação, de um monte de coisa. Então, as provas mais longas, né, mais prolongado, vai encontrar isso. E é claro que aí a gente tem também as condições dos atletas, que alguns conseguem lidar com uma certa adversidade, e também a estrutura da prova, muitas vezes, num primeiro momento, quando a gente pega essa prova, se não me engano, o percurso específico, né, é de 1 quilômetro, e a princípio é um percurso pequeno. No entanto, quando a gente pega, de repente, assim, provas que têm alternância, revezamento do pessoal, pode ser que a gente encontre vários níveis de atletas dentro do mesmo grupo. E, de repente, ainda pega a situação da mudança de condições climáticas e tudo mais. Então, a gente, na segurança, tem que sempre jogar o sarrafo para cima. Então, considerar as situações mais complicadas que pode acontecer, e todos conseguirem fazer uma avaliação de uma evacuação, de poder interromper a prova, de poder, inclusive, quem está de fora ali, orientar o grupo, né? Porque o que não pode acontecer é esse relato que a Fernanda passou, de ter pessoal ali à deriva, ou nadando no mesmo lugar, sem sair do mesmo lugar, ou tendo que se grudar em alguma pedra, esperar apoio. Isso não é prova de águas abertas, e acaba tendo, sem dúvida, né, uma sensação de insegurança e de medo. Isso é natural, né, numa condição dessa. E ter um pronto atendimento, porque quando a gente fala principalmente provas em águas oceânicas, a gente tem muitos fatores ali que tem que ser de rápida ação, né? Então, situação de hipotermia, situação de corrente, situação de raio, vento, são muitos, né, os fatores. Então, a gente primeiro, montando esse escopo, organizando essa estrutura de segurança, aí a gente consegue fazer. Aí, independente do que possa acontecer durante a prova, você tem um plano de contingência para aquilo, né? E os atletas, tanto técnicos quanto atletas, assim, é claro que todo mundo quer completar a prova, né? Ninguém entra para uma prova sem esse objetivo. Mas eu já vi muitas vezes alguns eventos ser cancelado, ou então ser adiado de véspera ou no dia, e ser aplaudido pelos atletas, porque todo mundo, poxa, olha só, o cara se preocupou com a gente, o organizador estava atento, se antecipou, e realmente aquilo foi de extrema importância. Então, eu acho que a mentalidade sempre tem que ser essa, assim, no sentido de preservar, no sentido de garantir a integridade física do atleta, antes da história da superação, da garra. Esse discurso, a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente hoje em esportes de endurance, em que a grande parte do pessoal é amador, não é profissional, né? A grande maioria é amador, então não é o alto rendimento que está ali, né? Mesmo se fosse, né? Porque inclusive, até um fato interessante, até ontem eu mandei para o pessoal, teve o aquecimento do Troféu Brasil que está acontecendo agora lá no Rio, o pessoal que estava acompanhando, começou a chover, raio e tal, todo mundo saiu da piscina e falou, pô, olha aí, as ações que a gente costuma falar, empregadas para atletas de altíssimo nível. Então, voltando lá na Águas Abertas, né, essas situações vão acontecer, e a gente tem que pensar assim, primeiro a segurança, depois a superação, a garra, esse discurso de finalizar. Porque depois, quando acontece alguma coisa mais grave, não tem, aí é só lamentar. Então, envolve tudo isso, né? Então, é importante o relato dos atletas que participam, né, dessas atividades, para a gente poder fazer os ajustes e poder ter uma modalidade segura, né? A gente sabe que
não é um ambiente controlado como uma piscina, né? A piscina está ali, todo mundo está enxergando o fundo, tem borda, tem raia, tá tudo ali concentrado no mesmo local. Águas abertas, acho que é o grande prazer da Águas Abertas justamente é estar no ambiente natural, mas a gente tem que, sem dúvida, se preocupar com isso. Muito obrigado. Eu vou pegar alguns temas que você conversou, alguns pontos. O primeiro foi a parte de medo. Então, a hora que a pessoa tem esse receio e esse medo ele começa a ser uma bola de neve, você começa a entrar em apneia ou hiperventilação, você já não começa a ter uma técnica adequada, já começa, às vezes, até a engolir água. Então, é um ponto que é importante. Outro é o nível. Então, na hora que você faz um evento de águas abertas, você vai ter aquela pessoa que já nada há muito tempo, com uma técnica bem apurada, com muita experiência, e você vai ter aqueles nadadores que estão iniciando pela primeira vez, que não conhecem, não tem essa noção do limite. Então, você tem que ter esse olhar para todo mundo. Na hora que você realiza um evento e uma prova, você tem que saber. Ou fazer alguma coisa para selecionar. Falar, não, essa prova é só para isso. E eu queria saber da Fernanda, se você teve alguns momentos que você teve esse medo, essa hiperventilação, esse receio, ouviu alguém em volta com esse medo, e pela sua experiência em outras provas já de águas abertas, que pontos você consegue apontar que houve falha da parte de protocolos, de prevenção aquática, que poderiam ter sido evitados? Nesse dia, gente, foi a primeira vez que eu me senti mal nadando, vamos dizer assim, tensa, tá? Como eu falei, eu nado minha vida toda e eu sempre me sinto muito bem em nadar, sabe? É onde a gente encontra paz. Eu digo assim, quer me deixar tranquila, como eu sou nutricionista e eu atendo, eu digo assim, gente, marquem consulta comigo depois que eu sair da natação. Porque aí minha cabeça, ela tá, ó, show de bola. Então, você não pensa em nada, né? Você fica ali só nadando e escutando o barulho da água. E quando você tá nadando no mar, e no caso dessa prova era numa ilha, a ilha é muito bonita, eu já tinha nadado lá, e na última vez que eu tinha nadado, eu tinha conseguido aproveitar a ilha, você vai vendo, né? E nesse dia, assim, eu nunca nadei tão mal na minha vida, porque você fica meio que no conflito interno de eu tenho que manter a técnica, porque é muito engraçado que eu lembrava do meu treinador falando foco na técnica, foco na técnica, foco na técnica. E vou tentar manter a técnica num negócio meio sobrevivência, mas é muito difícil quando tem onda batendo na tua cara e de todos os lados possíveis. Quando o vento mudou e a boia que eu tava usando, ela começou a bater na minha cara, assim. E foi muito engraçado que meu marido, ele tava na hora da prova e ele foi me filmar do outro lado da ilha. E ele filmando e ele começava a narrar de tipo, cara, isso aí tá estranho. Tu não nada assim? Porque eu tava tendo que fazer um esforço muito maior. Querendo ou não, você fica naquele, eu tô meio desesperada, mas eu não posso me desesperar, eu tenho que manter a técnica, mas ao mesmo tempo eu tenho que parar para meio que nadar peito para conseguir respirar um pouquinho melhor, né? Porque tá difícil para você se orientar. Porque eu também, com o tamanho das ondas, eu não conseguia ver a boia. E pela correnteza, a boia ela estava tipo, indo para um lado e para o outro, então você não sabia muito bem para onde você estava indo, você só estava indo com o fluxo, né? E assim, como eu falei, a prova, logo no início da prova, a organização ela falou pra gente, ó, galera, a gente vai fazer a prova nesse sentido. Nesse primeiro momento, vocês vão pegar uma correnteza contra, vocês vão pegar muita onda na cara, nadem assim, assim, assado, tomem cuidado com isso, com aquilo outro. E na chegada, vocês também vão pegar um pouco de correnteza. Então, a organização, ela alertou esses pontos. Maravilha. Eu acho isso muito importante, né? Que você, enquanto você conhece, você tem esse domínio, que eu, enquanto atleta, eu tenho que saber, Fernanda, eu estudo direção de vento, temperatura da água, tererei, porque eu me interesso, mas eu não, em teoria, eu não teria essa obrigatoriedade, porque se eu estou pagando uma prova, eu estou querendo todo esse suporte também, mas eu sempre vou meio prevenida, né? E aí tá, beleza. E aí ele falou, gente, a gente vai deixar mais staff aqui nessas regiões mais críticas. Até porque eram regiões que tinham pedras, então tinha gente que também estava se machucando e tal. Então, quando eu saí, eu tive staff na primeira parte da prova. Então, tinha ali um pranchão, tinha um stand-up. Eu vi
tá? Não tinha bote, não tinha jet ski, tinha pranchão e tinha stand-up, caiaque. Que eu não sei como você enquanto atleta, poderia levar o seu próprio staff, eu não sei até que ponto quem era da organização e quem era staff próprio, né? Mas ali já tinha muita gente com dificuldade, eu também estava com dificuldade, mas consegui passar. Quando chegou na parte de trás da ilha, eu acho que pelo meu vídeo, e eu botei também recorte de outros vídeos de outros colegas nadadores, você não via nenhum staff. E isso, para mim, na hora já foi meio estranho, do tipo, por que não tem staff e não tem meu fotógrafo, gente? Eu tô aqui, não tem um fotógrafo para tirar uma foto minha passando esse perrengue, né? Porque a gente é atleta amador, mas a gente gosta da nossa foto para depois postar no Instagram. Todo mundo tirou foto, todo mundo dizendo que tinha um fotógrafo ali. Não tem fotógrafo, não tem staff. E aí foi depois que eu fiquei sabendo, e por alguns comentários da própria organização no meu post, que a organização estava muito concentrada nos pontos críticos. Só que chegou um momento que a parte de trás da ilha também ficou um ponto crítico, e que a ilha toda ficou um ponto crítico. Inclusive até para a escuna, que estava com os atletas, né, que a gente chegava de escuna, para ir embora. Tava tudo um ponto crítico, assim, estava um caos generalizado. E não estava dando conta, nem os próprios pranchões e nem o stand-up, nem o caiaque, porque da mesma forma que a gente estava tendo dificuldade para nadar, eles estavam tendo dificuldade para remar. Então, chegou ali na parte de trás, não tinha staff. Eu vi uma pessoa lá atrás da ilha que estava passando mal, assim, que estava nervosa. Eu estava nervosa, não sabia muito como nadar direito, então eu acabei recebendo muitos comentários sobre a minha técnica de nado, que extrapolaram minha técnica de nado como aquela, daquele momento, daquela prova, como se fosse a minha natação, e que como se eu não soubesse nadar nem nada. E naquele momento, realmente parecia que eu nunca fiz natação na minha vida, porque são nesses momentos que você se pega pensando em nada, na verdade. Você começa a entrar, você ativa o seu modo sobrevivência, porque é uma situação que você nunca imaginou que você iria passar. E olha que eu já nadei em outros locais, assim, que peguei um mar ruim, nadei no mar do Paraná, e assim, peguei um mar horrível, eu enjoava, assim, dentro do mar. Já peguei correnteza contra, como falei, já peguei água-viva que enroscou na minha perna, e enfim, a gente vai aprendendo a lidar com as adversidades, mas naquele momento é um negócio que você não imagina, você diz assim, como é que eu vou sair daqui, né? Então, eu acho que a organização, nesse sentido, eles alertaram, mas só alertar e não fazer nada acaba sendo um pouco difícil para a gente que não tem o conhecimento técnico da coisa, né? E foi muito engraçado porque meu vídeo no Instagram viralizou, então teve gente acho que do Brasil todo comentando no meu vídeo. E ontem fizeram um comentário, porque essas coisas quando viralizam fica vindo, né? Os comentários eles não param. Inclusive gente no meu direct vindo, gente me mandando mensagem, enfim. Que falou assim, galera, é uma responsabilidade da organização você garantir a segurança da pessoa. Claro que o atleta tem que entrar sabendo das condições, mas ele não é obrigado a, ter que entrar no modo sobrevivência ali sozinho, né? Ter que se agarrar numa pedra e etc. É meio que você vai fazer uma cirurgia, é a mesma coisa que você vai fazer uma cirurgia. Você escolhe o médico, você confia no seu médico, você já estudou sobre aquele médico, você cria uma relação de confiança ali, e você vai entrar na cirurgia, você confia cegamente nele. E se der algum problema durante a cirurgia, você vai dizer que é problema seu? Não, é do médico. Ele que tem que saber resolver, sabe? Ele que tem que fazer das tripas o coração para dar um jeito. E se acontece alguma fatalidade, também acaba sendo a responsabilidade dele. E é a mesma coisa. Se você vai para uma prova, a meu ver, né? Obviamente, que como um atleta, se você vai numa prova que você pagou, você investiu o seu dinheiro, você investiu o seu tempo, você investiu tudo isso, você espera um suporte, você espera que tenha alguém para te ajudar se acontecer qualquer coisa. A gente vai esperando para não acontecer nada, né? A gente sai de casa pensando, vai, tá tudo certo, eu vou nadar. Mas que se acontecer, que tenha alguém preparado para me ajudar. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Muito bem, Fernando. Eu queria que você falasse o que mudou na sua visão agora para escolher um evento, para participar de outras competições ou experiências em águas abertas.
Mudou a sua visão? O que na hora que você for escolher sua próxima prova, agora e daqui em diante? Mudou totalmente, né? Mudou assim. Eu vou virar uma verdadeira especialista em escolher provas, entendeu? Eu vou virar sommelier de provas de natação em águas abertas. Porque eu não vou para qualquer um, mas, assim, muita gente me perguntou: você tá traumatizada em nadar no mar? Tu tá com a experiência ruim de nadar no mar? Nunca mais vai nadar? Tá... Não, gente, pelo amor de Deus, jamais eu iria ficar traumatizada com o mar. Né, com a natação. Eu amo nadar, então, assim, eu vou nadar pro resto da minha vida. Isso é um fato. E agora a diferença é, eu vou escolher muito bem as provas que eu vou fazer e vou entender muito bem como é a organização, né? Então, eu não vou ser hipócrita e não vou voltar para fazer uma prova da organização que eu fiz, que eu desse relato. Para esse tipo de organização, eu não volto mais a fazer uma prova, por mais que ele tenham provas muito legais, e principalmente provas que são para uma galera que está começando no esporte também, e isso eu acho muito legal. Eu não me sinto segura mais em nadar com essa determinada organização. E talvez eu tenha que procurar outras por aí, eu vou, né, ter um critério melhor, talvez ver provas federadas, ver outras organizações também, né? É um mundo novo que eu vou ter que explorar, porque eu estava tão habituada a fazer provas dessa determinada organização, porque nunca tinha acontecido nada, que eu estava tranquila. E aí, agora que aconteceu, a gente não consegue ter aquela relação de confiança mais, né? Então, eu vou com toda certeza procurar provas que eu sei que tem suporte motorizado, então tem jet ski, tem bote, que as pessoas que estejam dirigindo o jet ski, que estejam no bote, que estejam nos pranchões, que estejam no caiaque, no que for, sejam pessoas habilitadas para isso, né? Infelizmente, a gente não teve pessoas, nem todas as que estavam lá, não vou generalizar, eram habilitadas para isso, eu acredito. Como eu falei, como podia o próprio atleta levar o seu staff? Se eu quisesse, eu podia botar meu marido para me acompanhar lá. Quer dizer que meu marido está acompanhado? Está preparado para esse tipo de situação? Não. Porque se acontecesse qualquer coisa, meu marido ia ter que puxar o bote ali, o caiaque ia ter que ficar lá comigo, esperando um resgate. Né? Então, talvez vou procurar organizações que prezem por isso, né? Que prezem pela qualidade, pelo respeito com o atleta, eu acho. Porque, a meu ver, quando a gente saísse daquela prova, era para ter toda uma equipe médica ali já preparada para receber uma galera que chegou com muito frio, que chegou muito traumatizada, que chegou chorando. Eu cheguei chorando, porque quando acaba você descarrega completamente, né? Eu cheguei com muito frio e quem estava lá para me ajudar foi meu marido, que estava com a toalha e me abraçou, assim, né? Porque não tinha uma manta térmica, só tinha, se você fosse no posto médico, não tinha ninguém ali chegando para ver como é que estava a galera, sabe? E a gente sabe que grandes organizações prezam por isso, né? Vou dar um exemplo muito maior, mas meu pai, ele é triatleta, ele fez um Ironman, e ele fez um Ironman em Fortaleza, ele chegou super bem, mas na hora que ele chegou, tinha gente já botava a manta térmica nele, já botava ele para sentar, para organizar, já dava água, já dava aquele e já aquecia ele, por mais que tivesse sido uma prova, num calor do cacete, desculpa a palavra, mas teve esse suporte, e eu não recebi nem um copinho d'água, né, em resumo, quando eu saí. Então, eu acho que agora eu vou procurar até isso, né, até o nível de suporte que a equipe está dando, se a equipe médica, se a equipe técnica, né, médica, tem realmente médicos, tem pessoas que estão preparadas para essas adversidades, porque depois eu até... Assim, veio calhar que na semana seguinte do acontecimento, eu tinha uma consulta com o meu psiquiatra, eu faço acompanhamento psiquiátrico, né, para ansiedade, etc. E ele falou, Fê, quando a pessoa está num estado de trauma, tipo, se tivesse alguém ali num estado realmente de pânico, de trauma, existe todo um protocolo específico que tem que ser feito. E não é tipo, vamos dar um medicamento para ela se acalmar. Não, porque isso pode gerar uma consolidação do trauma e etc. E eu fiquei, cara, será que as pessoas que estão ali nesse determinado evento, elas estão preparadas para lidar com uma pessoa que chegou com trauma, que chegou numa crise, que chegou desesperada?
e chegou com hipotermia, porque a gente teve casos de hipotermia. Então, até isso eu vou começar a procurar, e das próximas eu vou escolher muito bem, nem que para isso eu tenha que investir caro numa prova, porque muitos dos comentários que eu recebi quer suporte individualizado, vai ser uma prova muito cara e tu não vai querer pagar. Eu disse, gente, a partir de agora eu pago, não tem estresse nenhum com isso. Se for uma prova que eu queira fazer para eu me sentir segura, eu acho que a gente tem que estar disposto a investir. Muito bem, Fernanda. Eu queria trazer o Gustavo para essa reflexão. Então, teve esse momento que você falou do pânico, do receio. E quando uma pessoa entrar na crise de ansiedade, no pânico, no receio, o mais comum a gente falar, mantenha calma, fica calmo. Isso só vai aumentar ainda mais a ansiedade dessa pessoa. Se você não está preparado para atuar nessas situações, você acaba piorando essa situação. E aí também você fala em alguns momentos que as pessoas avaliaram o seu nível de técnica em um momento de extrema ansiedade, estresse, pânico, às vezes podemos até chamar, e foi o que eu falei, quando a gente está nessa situação, a técnica piora, a respiração, e é uma bola de neve. Você já não respira direito, já não faz a abraçada direito, a pernada já não faz direito. Então não tem como você avaliar a técnica de uma pessoa numa situação dessa. Que é que nem quando a gente vai ser assaltado. A gente nunca sabe como a gente vai reagir naquele momento, só quando a gente está naquele momento. Por isso que é importante vivenciar antes em ambientes controlados, com pessoas especialistas, para quando você se viver nessa situação, você já está preparado, você já vivenciou antes. Se você nunca vivenciou isso e vai para essa situação, e aí que eu quero trazer o Guiroto para esse papo. Porque quando eu for organizar um evento, eu não sei quem vai vir para esse evento. Se esse nadador vai ser avançado, se esse nadador vai ser intermediário, se ele vai ser... Nunca entrou numa área, a primeira prova dele. Como organizador, eu consigo ter tudo isso e consigo diminuir, antecipar os problemas? Acho que essa é a melhor palavra. Então, como eu consigo antecipar essas situações e como lidar quando isso acontece, Guiroto? Renato, eu achei interessante o relato da Fernanda, dizendo que a hora que começou a ficar mais complicado, ela se preocupou com a técnica. E, com certeza é uma atitude de alguém que já nadou por muito tempo, porque a maioria do pessoal acaba, quando está num momento que se encontra naquela situação de sobrevivência, se esquece tudo, né? Então, a técnica naquele momento ali, a gente sabe que o atleta acaba, como ele está pensando em sair daquela situação, em se manter em cima da água, se manter, de alguma maneira, tendo algum tipo de deslocamento, o natural é que a gente faça tudo errado, né? Não consiga prestar atenção na respiração, na amplitude da braçada, se o corpo está tendo uma boa sustentação, porque a gente entra num estado em que está preocupado, na verdade, e aí acaba, inclusive, hiperventilando, fadigando. Essa, inclusive, é uma dos sintomas de quem acaba, por exemplo, quando a gente fala de salvamento, se afogando na corrente de retorno. Ficar ali percebendo que não sai do lugar, a pessoa fica nadando ali no mesmo local, e a gente sabe que às vezes a corrente tem de 3 a 4 metros por segundo, coisa que mesmo nadador muito, muito rápido não conseguiria vencer. E quando a gente sabe que nesse momento o melhor é a gente simplesmente boiar e sair para outro lado, sair daquela corrente, isso aí já evitaria um afogamento, né? A gente já consegue se salvar. Numa prova dessa, seria basicamente a mesma coisa, né? Assim, não adianta a gente querer, às vezes, dependendo da força da natureza, não vai ser uma técnica mais apurada ali que vai para o atleta que já está nadando conseguir vencer. Muitas vezes realmente fazer o pedido de ajuda, procurar se manter em flutuação com o mínimo desgaste possível para sair daquele local, onde está com grande ondulação, grande correnteza. É claro que sempre vai ter aquelas pessoas que são
se considera ali casca grossa, né? Ah, mas poxa, olha aí, ó, teve gente que fez, teve gente que conseguiu superar. A gente não está falando dessas pessoas, e eu acho que, inclusive, as pessoas deveriam, quando esse discurso, pensar bem naquele que está começando, né? Eu já tive muita prova também que nadadores de nível mundial, olímpico, estavam ali e falaram assim, olha, pô, não deu para manter a técnica, eu queria só tentar girar mais o braço para poder passar daquele momento de corrente muito forte. Então, em provas de caráter amador, e quando eu falo amador, é prova que não é atleta profissional, atleta que está ali federado buscando vaga, ou alguma coisa assim, a gente tem que pensar que o mesmo percurso pode ter variação, e pode ser que para um atleta que, a princípio, num percurso, de repente, pode ser de 500 metros, 1.000 metros, 2.000 metros, que para águas abertas é uma prova curta, e conseguiria fazer muito tranquilo, dependendo das condições, aquilo ali vai se transformar, né, essa metragem não vai ser o mais importante, porque as condições acabam sendo a principal variável, né? Então, a gente tem que considerar que, com essas alterações, pode se transformar uma prova que mesmo um atleta muito bom, muito experiente, e inclusive a experiência na natação para águas abertas é algo difícil até de mensurar, né? O que a gente pode considerar um atleta experiente, né, em águas abertas, né? Isso é um fator que é um pouco... A gente não tem uma fórmula exata, né? Então, às vezes a gente já disputou muitas provas, mesmo assim pega uma condição que fala, isso aqui eu nunca encarei. Uma água muito gelada, uma corrente muito forte, muita ondulação, sem visibilidade. E no caso foi o que a Fernanda falou, nesse momento é onde a organização da prova tem que se preocupar em saber se ainda há possibilidade de continuar. Se há possibilidade de continuar, eu tenho que criar um plano para poder, de repente, evacuar esse pessoal e fazer o resgate dos atletas que estão em água. O que não pode chegar é esse ponto de estar todo mundo à deriva, sem saber para que lado vai, se continua indo para frente, porque o que ela disse a respeito da percepção do nadador, isso é um ponto importante, né, para ser avaliado. Porque, às vezes, assim, a gente não sabe, isso que está acontecendo é normal, eu que estou num dia ruim, está todo mundo continuando, todo mundo parando, a prova não parou, então, a princípio, para eu continuar. Quem está de fora que vai conseguir fazer uma avaliação melhor disso, né? E quem está na água ali está percebendo que alguma coisa está errada. Ainda mais para um atleta que, de repente, já tem uma experiência, que é no caso da Fernanda, e eu acho muito importante isso que ela falou de prestar atenção nas provas que vai disputar, né? Assim, como que o pessoal se preocupa com isso, avaliar essa preocupação da segurança dos organizadores, ter essa triagem. Isso é coisa que a gente mesmo aqui na assessoria que a gente tem aqui em Campinas, a gente procura orientar o atleta nas provas que vai participar, de acordo com o nível, de acordo com a experiência, de acordo com a dificuldade da prova. E nem sempre uma prova curta é uma prova fácil. Às vezes é uma prova festiva, num lugar bonito e tudo mais, mas as condições ali para um primeiro momento não favorece para um atleta iniciante. Então, tem muita coisa que tem que ser avaliado, tanto por parte dos técnicos, né, dos professores, dos responsáveis de assessorias, quanto pelos organizadores da prova, para poder o atleta ter a segurança de que, olha, realmente, eu estou nessa prova, tá de acordo com a minha condição, foi a prova que o meu professor, meu técnico orientou. Se eu precisar de ajuda, eu tenho alguma ajuda aqui, e pode ser que seja uma ajuda, às vezes a gente pode estar nas melhores das condições, mas pode ser que você tenha uma ajuda, precisa de uma ajuda pontual. Alguém teve alguma cãibra, está sentindo algum desconforto, está
algo ali na prova que acabou atrapalhando o rendimento do atleta, ter alguém próximo ali para pedir ajuda, olha, pô, caiaque de apoio, vem aqui, tô com esse problema aqui. Pode ser qualquer coisa, né? Uma água no óculos, uma água viva que encostou ali, ou não está conseguindo navegar, tantas coisas podem acontecer que a gente precisa de um apoio imediato, né? Então é importante saber, pelo ponto de vista do atleta, o que é necessário nesses momentos para a gente poder ter uma natação segura. Muito bem, Gustavo. Uma coisa que também eu recebi, até ligações, mensagens de atletas que se consideram mais experientes, falando, não, mas a prova foi tranquila, as pessoas que escolheram a prova errada, essas pessoas não estavam preparadas, são pessoas iniciantes que estavam em provas que são avançadas, eles sabem a dificuldade que é atravessar a ilha, então eles não deveriam estar lá. Foi falado no briefing que a prova vai ser difícil, então se a pessoa não está preparada para ir, ela não deveria ir, não sou eu que tenho que ficar falando quem vai e quem não vai, cada um tem a sua responsabilidade. E aí, nesse ponto que você tocou, até onde quem está participando é responsável por si só, até onde é responsável da organização da prova, porque cada um tem o seu nível, e é muito fácil colocar a culpa, terceirizar a culpa, porque ele entrou porque ele quis. Eu acho que tem que ter, todos, né, quando vai avaliar uma situação dessa, assim, muito cuidado com essas avaliações. Eu tenho muitos atletas que são atletas de seleção, de alto nível, em que passaram momentos de dificuldade em prova, principalmente prova de águas abertas. Os comentários desse tipo, né, de que, não, a prova está lá, eu gosto do perrengue, essa dificuldade, quem não se preparou para isso. Uma coisa é a dificuldade da prova, outra coisa é a estrutura de segurança, e outra coisa é mudança repentina das condições. Então, assim, a gente tem que avaliar várias situações, né? E cada um, às vezes, o limite ali entre a insegurança, né? Aquela responsabilidade e a superação, às vezes é muito pequeno, né? Do pessoal falar, olha, não, foi uma se você superou uma prova, um obstáculo em segurança, sucesso, muito bom, foi bom para todo mundo, para o atleta, para a organização, para todo mundo. Se foi algo em que você correu risco, se colocou ali a integridade física, né, e a gente que trabalha com segurança vê muitas vezes até atletas de alto nível aí se colocando em situações ali de estar sempre ali no limiar, né, de passar mal ou de se arriscar. Isso a gente vê em todas as instâncias, né, atleta profissional, atleta amador. É aí que é o problema, né? Então, eu acho que não há que ter essas comparações de que se não quer essa dificuldade, não é para estar lá, tal. Isso é assim, na verdade, a galera querendo, né, tirar onda ou tirar proveito da situação, porque a gente tem que pensar na saúde das pessoas e na integridade, né? E comparar, né? Mas fulano terminou, esse aqui fez e saiu bem. Precisa ver em que condições que foi, como foi, a percepção de cada um. Sem dúvida, causa ansiedade, causa desconforto. Se você sai da prova com a sensação de, não volto mais para cá, não foi bom. Isso eu posso ter certeza, né? A gente já participou de muitas provas em que foi muito duro, prova que você fala assim, poxa, legal, esse aqui eu volto, né? Porque ele testou de uma maneira segura ali o seu condicionamento. Aí, beleza. Agora, se te colocou em risco, né? Então não cabe o pessoal que querendo fazer valer de que, esse tipo de superação a qualquer custo. Eu acho que é meio querendo ganhar uma visibilidade aí e sem se preocupar com a vida do outro.
Então, assim, a segurança é o primeiro lugar, né? A gente quer disputar provas sempre e sempre em segurança, e a dificuldade não é para estar na falta de segurança, é para estar no desafio que a gente está participando. Agora, se há um risco, não tem por que colocar ali as pessoas numa situação de desconforto, né? Eu acho que o principal relato aí da Fernanda é isso, assim, é pensar, poxa, eu volto com uma prova nessa situação, e às vezes é a mesma prova que em um momento foi seguro, depois passou a não ser. Todo mundo gosta de se desafiar, gosta de completar a prova, cada vez ir escalando isso, né, e se desafiando, mas em segurança, acho que esse é o grande ponto, né? Então, não é... A Fernanda disse aí, é uma atleta experiente, já nadou muitas provas, tal, mesmo assim, teve a situação ali de angústia, de medo, né, de insegurança. Então, isso não é para acontecer. Então, eu acho que as pessoas que conquistam alguma coisa, ou, sei lá, superaram, mas com essa dificuldade, falam assim, olha, eu fechei ali a prova, mas não me senti seguro, imagino quem é, de repente, menos experiente, iniciante, possa ter passado uma grande dificuldade. Eu acho que é nesse sentido, inclusive, de responsabilidade dessas pessoas. A gente que trabalha com salvamento e segurança, a gente vê que na hora que aperta mesmo não é fácil, né? Esse momento de angústia, de estar ali lutando com algo de sobrevivência é muito, muito difícil de se lidar. Então, acho que esse tem que ser o grande ponto, avaliar essa situação. Eu quero ir para uma prova, independente do maior desafio que seja, a dificuldade que seja, eu conseguir concluir e falar assim, olha, poxa, eu quero fazer de novo, eu gostei desse desafio e me senti seguro durante o evento. É isso. Muito bem, Gustavo. Fernando, agora eu queria trazer a sua especialidade, o seu conhecimento, e a gente mudar um pouquinho o foco. Eu queria da parte de nutricionismo. Você acredita que a hidratação, como você disse, não recebi nenhum copo d'água, e alimentações inadequadas, aquele período prolongado que as pessoas ficaram, pode potencializar riscos físicos e até cognitivos durante a prova? E no momento que você exigir uma qualidade maior, uma exigência maior do corpo, você não está preparado por falta de nutrientes ou hidratação? Com toda certeza, até porque a gente, assim, eu sabia que eu ia ser uma das últimas a nadar, a gente já sabia há um tempo, né, que a gente decide a ordem ali. Então eu levei comida necessária para uma estimativa de tempo que eu iria nadar. Então, eu estava previsto que eu ia cair na água ali por volta de 11h30, meio-dia, se a gente tivesse seguido todo mundo ali mais ou menos um tempo específico, né? Só que quando eu percebi que começou a aumentar muito o tempo, eu disse, epa, todos as minhas colegas, né, a nossa equipe era feminina, começou a aumentar o tempo, eu falei assim, tá, toda a programação que eu fiz foi por água abaixo, eu vou ter que pensar em tudo aqui na mesma hora, e eu sou nutricionista, eu consigo fazer esse ajuste, né? E com os meus pacientes que são nadadores e vão para águas abertas, eu preparo todo mundo para a pior possibilidade possível. De que você vai ter uma exigência absurda, né, física, e que você precisa estar bem nutrido para qualquer tipo de emergência, né? Eu digo que nutricionista esportivo, a gente apaga incêndios, porque a gente tem que preparar o paciente para o perrengue. Então, é muito importante que a gente pense, né, em toda a logística do que o atleta vai levar. Então, tá, eu tô pensando que a minha estimativa de prova é nadar meio-dia, então eu sei que eu tenho que levar comida de 8 da manhã até meio-dia, principalmente a ingestão de carboidrato, mas eu também tenho que colocar o timing que eu vou colocar a proteína, porque se eu botar só carboidrato, ele vai ficar, não vai ficar tão saciado até o momento da prova, né? E também ir ajustando a questão da hidratação. Nesse caso, a gente teve que levar toda a hidratação e teve que levar toda a comida, a gente sabia disso, né? A prova não tem essa estrutura de alimentação, né? Então tudo a gente teve que levar. E também envolveu muito um preparo prévio, no dia anterior, né?
No dia da prova, a gente só quer manter o que a gente treinou. E no dia onde a gente faz a base realmente, era o nosso dia a dia, na construção ali dos nossos hábitos e na boa ingestão de carboidrato e de água, principalmente, né? Porque tem muita gente que acha que, só porque eu tô dentro da água, eu não tô suando, eu não tô perdendo líquido. Não, gente, você está, né? Você tá perdendo líquido, até porque essa prova envolveu um desgaste físico absurdo, então você teve que fazer muito esforço. E então você tá perdendo líquido, a gente precisa pensar nisso, não só vamos botar ali na hora um pouquinho de água, bota um pouquinho de água depois, e é isso aí. Não, você tem que fazer uma hidratação prévia, né? Um carb load, que a gente chama, uma boa ingestão de carboidrato no dia anterior, para você estar preparado para as adversidades. Porque se você tem, vocês pegam uma situação dessa que a gente vivenciou ali, né, que era uma prova para durar seus 25, 30 minutos. No meu caso, que eu estava pensando em 25, 30 minutos. Se a gente for pensar só nisso, não teria grandes demandas. É uma demanda inferior ao meu treino, por exemplo. Mas a gente tem que pensar na possibilidade de tá, e se atrasar? E se pegar uma corrente contra? E se eu tiver que ficar na pedra? E se... Entendeu? São vários e se's que a gente tem que considerar na nossa equação enquanto nutricionista para garantir que essa pessoa não vai quebrar. Porque quebrar dentro do mar é muito perigoso. Você pode realmente botar em risco a vida da pessoa, né? Uma cãibra, por exemplo, a gente sabe que a cãibra é multifatorial, não depende apenas de uma ingestão calórica e carboidratos, enfim, mas a gente sabe que uma ausência, né, uma subnutrição ou uma baixa ingestão de carboidratos, ela pode aumentar o risco de uma cãibra. Né? A gente sabe que se você não estiver bem hidratado, isso pode aumentar o risco de uma cãibra. A gente sabe que o atleta que está no frio e que está nadando numa água mais gelada, e principalmente se essa temperatura da água é muito discrepante da nossa temperatura corporal, você gasta mais energia só para manter a sua temperatura corporal naquele ambiente. Então, eu também tenho que considerar que eu vou estar expondo um atleta numa condição que ele, por natureza, vai estar gastando mais energia. Então, se ele fica muito tempo na água, ele vai estar consumindo mais os estoques dele. Consequentemente, eu tenho que pensar em talvez uma oferta maior, né? Claro, o evento ele já tinha sinalizado que isso era uma preocupação individual de cada atleta, né? O que você vai levar, o que você vai comer. Mas enquanto nutricionista, a gente tem que trabalhar com todas as possibilidades. Por mais que essa fosse muito remota, a possibilidade, eu estava preparada assim para isso, né? Eu já tinha feito toda a minha dieta pensando em todos os piores cenários. Então, eu tinha comido bem e por eu ser da área, eu sabia o que eu estava fazendo, eu vi que eu ia demorar, eu comecei a aumentar a minha ingestão. Mas eu confesso que acaba sendo um pouco difícil, né, ali, agora saindo um pouco da posição nutricionista, entrando mais na posição de atleta, que chegou um momento que eu não sabia mais a hora que eu ia nadar. Porque a gente não sabia se ia largar todo mundo que faltava junto, se não ia, e eu precisava tomar meu gel de carboidrato. Foi muito engraçado, tava eu e essa minha amiga assim, a gente vai nadar que horas? Que horas eu tomo meu gel aqui? Eu preciso garantir que esse gel tenha o tempo de absorção dele para ele me dar aquela manutenção da glicemia no meio da prova, por exemplo, que era meu intuito, né? E aí você vai ficando meio perdido por você não ter a previsibilidade. Claro que eu fiz todo esse trabalho prévio, mas é muito, muito delicado ser nutricionista esportiva, principalmente com nadadores, porque eu entendo a responsabilidade que eu tenho. Eu entendo a responsabilidade que se eu errar na alimentação do meu paciente, eu posso fazer ele ter uma cãibra. Eu posso fazer com que ele tenha uma hipoglicemia. E eu posso fazer com que ele passe mal. Então, é muito importante que a gente pense em todo esse contexto, em todas as possibilidades possíveis aí. Muito bem, Fernanda. E com toda essa sua experiência em nadadora e também profissional, o que você indicaria de alimentação antes, durante, depois da prova, ou até mesmo se as organizações deveriam ter esse suporte, ou se você já foi em outros eventos que tinham, até para a gente destacar os bons trabalhos, não só destacar as dificuldades, e também da parte da hidratação. Quando a gente entra na água, a gente tem uma retenção líquida maior, pode ver que quando a gente sai da piscina dá vontade de ir no banheiro, os dedos ficam enrugados, então não é porque você está num ambiente aquático que você não precisa de hidratação, você precisa até mais de hidratação ainda. Eu queria que você falasse desses pontos como especialista.
Quando a gente pensa em esporte de endurance, é carboidrato. Não tem como a gente fugir do carboidrato, né? Ele é nosso melhor amigo. Então, refeição pré, se a gente pensa, eu gosto de dividir as refeições prévias em 1 hora antes, 3 horas antes e 4 horas antes, se tiver a possibilidade. Quando a gente fala em 4 horas antes, eu posso ofertar uma refeição completa. Então, eu posso colocar carboidrato, gorduras e proteínas. Por quê? Porque dá tempo de eu ter uma digestão e absorção daqueles nutrientes. Por que a gente evita colocar, por exemplo, proteína no intratreino, gordura no intratreino? Porque esses alimentos acabam tendo uma digestão um pouco pior, né? Um pouco pior não, um pouco mais lenta. E toda vez que eu estou tendo processo de digestão ativo, toda a energia, todo o fluxo sanguíneo do teu corpo está indo para lá, tá? Então, a gente evita isso para que a gente não tenha essa dissipação de energia, vamos dizer assim. Mas 4 horas antes, eu super sou a favor de uma refeição completa. Então, um café da manhã, muito... No caso de natação, né? As provas de águas abertas acabam sendo de manhã. Você acordar mais cedo, você organizar o seu café da manhã. Então, colocar um pão, uma tapioca. Eu sou nordestina, então eu gosto de um cuscuz. Você fazer uma banana, um suco de laranja, suco de uva, eu sou sempre muito a favor. E você utilizar proteínas de uma digestibilidade boa, então você usar, por exemplo, um frango, se você tiver essa adaptabilidade, né? Porque nem todo mundo quer consumir frango de manhã, fazer um sanduíche, etc. Mas um whey protein é uma boa possibilidade. Evitar proteínas de uma digestibilidade um pouquinho pior, tipo a carne vermelha, e um excesso de ovo, né? Não é o intuito da refeição você estar consumindo ali uma grande quantidade de proteína, é só um pouquinho para manter. E também eu gosto muito de reforçar que a natação é um dos poucos esportes que a gente consegue usar bem os suplementos ergogênicos, ou seja, os suplementos que eles trazem uma melhora da performance, né? Eles promovem a melhora da performance. Então, nesse momento, a gente pode entrar, por exemplo, com nitrato, a gente pode entrar com a cafeína. O atleta que faz natação, ele se beneficia da suplementação de betalanina, de creatina, tá? Esses todos são suplementos ergogênicos aí, que podem ajudar e muito o nadador, tanto na questão de velocidade e potência, né? Que é onde a gente tem ali os principais achados sobre. No intratreino, eu sempre falo assim, que depende do tempo que a gente vai ter, né? Então, se eu estou falando de uma prova de longa duração, eu preciso organizar a logística de carboidrato intra. Quanto, Fernanda? É uma margem, assim, de 30 até 120 gramas por hora. Claro, a gente fica... Eu gosto muito de manter ali entre 70 gramas hora, 90, 60, mas isso é muito individual. E aí, cada nadador vê como é que ele vai levar, tá? Ele vai ter uma equipe de apoio? Ele vai estar só com a boia. A boia cabe um gel? Vai estar com a roupa cabe um gel? Cabe uma bananinha? Cabe? Como é que isso vai se encaixar, né? Eu acabei pulando, né, ali, mas no pré-treino imediato, ou seja, 1 hora antes, a gente dá uma prioridade a carboidrato, de fácil e rápida digestão para a gente manter a nossa glicemia, tá? Ou seja, a gente manter ali bons níveis de glicose circulante. Então, podem utilizar pão com geleia, suco de uva, suco de laranja. Você pode usar um gel se você está habituado a isso. Você pode utilizar, às vezes, ali uma bebida energética, né? Se você também está habituado a isso. Então, eu sempre prezo por qualidade e uma boa quantidade de carboidrato. A gente faz esse cálculo, é individual, é um cálculo que a gente faz para cada indivíduo. Mas trazendo aqui de forma geral, a gente tenta chegar próximo a 1 grama por quilo de peso de carboidrato. Então, pegar o seu peso corporal, você multiplica por 1, né? E isso vai ser a quantidade de carboidrato, do macronutriente carboidrato que você teria que consumir naquela refeição. Mas isso também envolve treino, tá? E no pós-treino da natação, o que eu mais prezo, principalmente a gente está falando de natação no frio, e agora a gente está no inverno, né? Gente, coloca algum alimento quentinho ali para tu, né? Então, vai sair, toma um cafezinho com leite, se você tem a disponibilidade, se o horário estiver conveniente para você, né, também. Um caldo, você pode fazer uma refeição completa também, um sanduíche, ao invés de sanduíche frio, bota uma coisinha quente, por quê? Você sai com frio, né? E se a gente puder minimamente aquecer pelo menos o coração, né? Com a comida mais quentinha, vai ajudar.
Mas nesses horários pós, até ali 2 horas, 3 horas pós, é ideal que você tenha uma boa ingestão de carboidrato e proteína. E eu gosto de deixar na proporção de 3 de carboidrato para 1 de proteína. Então, se você vai consumir 30 gramas de carboidrato, você bota 10 gramas de proteína. Se você vai consumir 60 gramas de carboidrato, 20 gramas de proteína, e assim vai. E, claro, a gente tem suplementos prontos para isso? Tem. A gente tem os recovery da vida, né? O 3x1. A gente tem marcas aí fazendo uma composição bem boa, clean, né? Eu sempre prezo por a gente usar composições de suplementos que sejam mais clean. Ou, gente, tem comida. E quando a gente fala do brasileiro, né? A alimentação do brasileiro, ela é muito rica. E a gente tem comida que a gente pode colocar aí, fazer um sanduíche, fazer uma vitamina. Quando a gente tem a possibilidade, um açaí com uma fruta, a gente tem às vezes, né? Quando a prova não é numa ilha, mas quando é em um local ali terrestre, enfim. Você pode ver se tem um açaí, você pode ver um sanduíche, você pode ver um prato de comida, você pode, às vezes, fazer uma vitamina. Então, a gente tem como... tem um céu é o limite, né? E sobre as provas, isso é uma grande crítica que eu tenho a todas as provas e não só da natação, tá? Provas de forma geral, natação, corrida, crossfit, eu já andei por todas essas áreas, né? Todos os esportes possíveis, porque eu digo que eu gosto de sofrer na pele o que meus pacientes sofrem. Então, a gente vê muitas provas que não estão preparadas para isso. Então, chega no final da prova, o atleta recebe uma banana e um copo d'água. Gente, vamos lá, dá pra gente dar uma melhorada, né? Dá pra gente pensar, ao invés de ser só uma banana, qual seria, vamos pensar assim, a diferença de custo se a gente dividisse ali para todo mundo que está na inscrição, ao invés disso, fazer um sanduichinho, ou então ver parcerias com marcas. Eu não sou contra a gente ter parcerias com marcas que ofertem, por exemplo, aquelas bebidinhas proteicas no pós. A gente fazer um sanduichinho, fazer um bolinho, uma coisa nesse sentido, a salada de fruta, a gente tem como pensar nisso, né? Aos eventos, se quiserem ajuda, gente, me chamem, eu ajudo, não tenho problema nenhum em a gente poder pensar em formular uma refeição adequada para o atleta ali no pós, porque pode ser que para a organização não seja, você não vai lucrar com isso, mas você vai dar um conforto tão grande para aquele atleta que está fazendo a sua prova, que tenha certeza que ele vai pensar com muito carinho se ele vai voltar ali para fazer uma prova, porque ele vai perceber que a organização está pensando nele e no bem-estar dele, né? Então, deixa um cafezinho ali, uma coisa mais uma coisa quentinha ali para ajudar o atleta, mas claro, isso não é uma obrigatoriedade. Eu sempre falo para os meus atletas que vocês têm que levar também a comida de vocês, mas quem sabe ter mais opções para eles, ou até mesmo disponibilizar estabelecimentos ali, né? Ver essa possibilidade de food trucks, enfim, tendas e stands e tal, que tenham boas opções. Porque o que eu vejo muito é que acaba tendo, até botam alguns stands de comida, mas aí pega ali um hambúrguer, uma batata frita, um pastel, uma coisa desse sentido, e perde um pouco do propósito enquanto ser um esporte, um evento que está promovendo saúde, né? Então, eu acho que a organização ela não tem obrigatoriedade, mas seria legal, né? Se a gente visse aí algumas organizações pensando nesse bem-estar do atleta no pós. Muito bem. E eu queria trazer, Guiroto, agora para esse assunto, porque a gente fala muito de prevenção, cuidados com esses nadadores, mas essa parte de hidratação, alimentação, também é importante na hora que eu vou pensar num evento de prevenção. Eu sei que a água vai estar um pouco mais gelada, eu preciso disponibilizar alguns chuveiros com água quente, alguma manta térmica para esquentar essa pessoa no momento que ele está saindo, oferecer essa hidratação, oferecer essa fruta ou alimentação, até onde a parte de prevenção aquática também entra nessa parte de alimentação e hidratação. Eu acho que o cuidado é completo, né, Renato? Quando a gente pensa na águas abertas, e invariavelmente a gente vai ter situações ali em que o atleta se expõe muito ao frio, a questão de hipotermia, e o contrário também, né, águas quentes. Então, todas essas situações, é interessante que a organização se preocupe. As provas que são mais conhecidas de longa distância,
Normalmente as grandes organizações já estão preparadas para isso, né? Então, porque sabe que o atleta se expõe ali ao frio há muito tempo, ele vai vai passar muitas horas naquela situação. Então, ali no final, ele já tem ali uma manta, chuveiro quente, tem um caldo, né? Tem algumas provas que já tem esse costume ali no final, ter o caldo quente ali para o pessoal até dar aquele conforto, né? Tem alguns amigos que brincam assim, pô, essa prova aqui dessa travessia até fácil, porque eu gosto do caldinho no final ali, para poder dar aquela aquecida. Então, é o cuidado com o atleta, né? E a hidratação não é nem tanto algo que é um bônus do evento, é uma necessidade, né? Tudo que como a Fernanda falou, o endurance, a hidratação é um dos primeiros fatores. E, inclusive, é um dos fatores que a falta dele vai causar situações clínicas complicadas, né? Então, a gente sabe que a desidratação pode ser, dependendo da exposição do atleta, causar até um afogamento secundário, onde nessa desidratação a pessoa tem confusão mental, perde a orientação, começa a não entender, não conseguir controlar os movimentos, então ela passa a ter essa falta de controle da mobilidade, e acaba por causar um problema mais grave ainda, isso dentro da água ou mesmo fora da água. Então, a hidratação é de extrema importância, tanto para a condição muscular quanto para a condição neurológica. E até voltando um pouco naquela pergunta que você fez ali da questão da consciência do atleta quando ele entra em algum estado ali de pânico, qualquer coisa assim. Muitas vezes a gente, no salvamento aquático, a gente percebe, quem é bombeiro, guarda-vidas já sabe bem disso, a vítima, ela não atende, às vezes, ao comando. Então, você dá um comando para ela, olha, flutua, fica tranquila, eu sou guarda-vidas, tá? Ela não está entendendo nada que você está falando. Ela está vendo que você está se aproximando ali porque entra num estado o corpo está colapsado, né? E a capacidade de entender, a capacidade consciente da pessoa ali acaba tendo um grande prejuízo. A hidratação, uma boa orientação, inclusive nutricional, o acompanhamento de nutricionista nas provas, isso tudo assim, as pessoas ou aprendem na dificuldade, né, na cabeçada, depois que passa um apuro, vai procurar orientação para saber o que é melhor suplementação, o que é melhor a preparação, ou aprende com os profissionais e já tendo se antecipando a isso. E daí vai perceber mesmo o quanto muda o rendimento, o quanto muda a performance do atleta, a tranquilidade, tanto no pré, durante e no pós-prova. Então, em cada momento é importante. A recuperação é muito importante, durante a prova é importante, e para cada prova é uma situação específica, né? Então, a gente pega provas curtas, é uma preparação, principalmente anterior ali, da prova. Quando a gente pega ultras, né, ultras maratonas, desafio, não tem como uma camarada fazer uma prova dessa sem se preocupar em fazer um bom planejamento de hidratação. É algo que faz parte do quem faz as provas maiores, ou provas que vai estar muito tempo ali na água, né? Então, não necessariamente a distância, mas quando é uma distância muito longa, vai precisar se preparar para isso, para controlar o frio, para manter o rendimento, não cair o rendimento, para poder continuar tendo o suporte de substâncias e vitaminas que vai ajudar ali na parte muscular, para poder ter uma boa recuperação. Então, quem entra principalmente para as modalidades de endurance, né, acaba se deparando por esse mundo de entender que a performance dele e também a condição física dele vai depender dessas estruturas todas. Assim como é importante o fisioterapeuta, o psicólogo, o nutricionista, tudo é importante para ele poder ter um melhor desempenho. E às vezes as pessoas fazem um grande planejamento, né, de treino, de ciclo, macrociclo,
e daí acaba pecando em algo que é essencial ali no dia do evento, né, da competição, que é justamente esse preparo e esse entendimento de que é muito importante mesmo, seja por parte do atleta e também preocupação da organização fornecer pelo menos o básico ali da hidratação para o atleta poder ter aquele conforto durante a prova, que sem dúvida nenhuma também vai ajudar na questão da segurança aí da biossegurança, né, que é a segurança do estado físico do nadador. E vale ressaltar que a gente tem uma PL em vigor, a 5.569 de 2023, depois do falecimento da estudante Ana Clara Machado no show da Taylor Swift no Rio de Janeiro, virou projeto de lei, hoje é lei aprovada, que todos os eventos têm que fornecer hidratação para as pessoas, e não só eventos. Dentro dessa lei entrou hotéis, bares, restaurantes, casas noturnas, cafés, lanchonetes, e na nossa área, organização de shows, espetáculos, teatrais, musicais e, por último, vem esportivos. Então, é lei, você tem que fornecer hidratação para todos os atletas e nadadores. Isso é uma PL que está em vigor, e se esse evento não faz isso, isso é um crime hoje. Então, você tem que fornecer, sim, a hidratação para todos os seus atletas. E eu queria finalizar, eu sei que a gente tem muito papo, para quem quiser mais, fala, nossa, eu queria saber mais sobre hidratação, sobre alimentação, traz a Fernanda de novo, eu quero saber sobre mais segurança aquática, traz o Gustavo, deixa aqui nos comentários que a gente faz outra entrevista, mas a gente tem o nosso tempo. Eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem, principalmente a Fernanda, que viveu tudo isso, que mensagem você deixa aí para quem organiza Águas Abertas ou para quem é nadador e vai escolher Águas Abertas, que cuidados eles devem ter, que mensagem para a gente finalizar? Eu começo com a Fernanda e depois finalizo com o Gustavo. Olha, eu tenho alguns recados, assim, né, muita gente veio conversar comigo, tá, o que é que tu faria de diferente, né? O que é que tu tem de sugestão para dar para quem quer começar e o que é que a gente faz nesse caso? Primeiro, para as organizações. Gente, a gente tem que entender que a gente vive uma era da busca pela saúde, wellness. Então, a gente está tendo boom do endurance. A gente está tendo mais gente procurando natação, corrida, e procurando se alimentar melhor. Enfim, é uma tendência atual, é uma tendência de mercado. E a gente, enquanto profissional que trabalha com isso, a gente tem que acolher essas pessoas. E a gente tem que dar segurança para essas pessoas. Tanto de, tipo, dizer, cara, esse evento é para você, vem. Quanto também de botar uma barreira e falar, cara, aqui não... Esse evento, em específico, não é um evento para iniciante. Vamos que tal, ao invés de você tentar fazer isso, por que tu não faz esse aqui? Por que tu não vai para outro? Vamos começar aos poucos. Né? Eu tenho também um recado para a galera que já nada há muito tempo e que se sente muito preparado e que diz que estaria bem numa prova como essa e que também se sente ali, infelizmente, no direito de julgar. Todo mundo começou a nadar em algum momento, todo mundo teve a sua primeira vez, todo mundo foi pro mar na sua primeira vez, e eu tenho certeza que ninguém entrou no mar escolhendo passar por uma situação como essa, né? Muita gente falou, e por que tu entrou no mar? Gente, eu queria, eu assumo a minha responsabilidade, e porque eu olhei pro mar e eu falei, eu tenho condição de nadar nesse mar, por maior que seja essa adversidade e tudo. Né? Mas não julguem a pessoa que escolheu estar ali, né? Se ela julgou que ela conseguia, maravilha, que bom, mas quem tem que dar o limite para ela muitas vezes é a organização, né? Então, ao invés de ficar falando de tipo, eu faria, por que você estava ali? Porque tu não nada bem, não era para você se colocar nessa situação. Vamos pensar em acolher essa pessoa também, né? Eu falei assim, eu me senti muito tranquila em relação aos comentários, eu recebi muito comentário, inclusive, sobre questões que não diz respeito à prova, sobre quem eu sou, sobre o que eu faço, sobre como eu nado, sobre o meu corpo, sobre tudo isso. E eu sou muito tranquila em relação a esse comentário, porque eu já entendo a responsabilidade, a visibilidade que eu tenho na internet. Mas, gente, não vamos tentar afastar as pessoas do esporte.
né? Eu reconheço que a natação é um esporte difícil, é um esporte que envolve técnica, é um esporte que exige coordenação motora, mas se você já está há muito tempo no esporte, cara, acolha, fala algo bom para quem está começando. E se você está começando e se você quer entrar em provas de águas abertas, escolha muito bem as provas que você vai fazer. Converse com quem já nadou, converse com pessoas que estão dispostas e abertas a te aconselhar, né? Eu sou, assim, qualquer pessoa que quiser chegar para mim no meu Instagram, no WhatsApp, me encontrou na rua, Fernanda, o que eu faço? Quero começar a nadar? Eu vou sentar com você e vou conversar com todo prazer e te falar das minhas experiências pessoais, enquanto atleta, enquanto profissional da área da saúde e do esporte também. Então, é a gente entender que existe essa tendência, a gente tem que estar preparado para pessoas que estão começando o esporte, não num sentido de desaconselhar e de falar não treinem, não façam nada e você é fraco porque você quebrou nessa prova, mas num sentido de tipo, cara, vamos tentar ver uma melhor experiência para você nesse momento, né? Então, eu acho que esse foi o meu grande aprendizado, o grande recado que eu tenho para passar. E o meu último recado, assim, agora falando Fernanda, pessoa física, Fernanda, indivíduo aqui, gente, cuidado com a internet, né? A gente, às vezes, posta uma coisa, a gente não tem noção da proporção que vai tomar. E a gente nunca está preparado, às vezes, para receber a quantidade de comentário que a gente recebe. É muito assustador. Então, se você se sente, às vezes, no direito de comentar algo no Instagram, sobre a vida de outra pessoa, cuidado. Pensa muito bem no que você vai comentar, no que você vai falar. Eu disse, eu estou muito tranquila em tudo que eu recebi, mas tem gente que poderia não estar. Então, eu acho que a gente ter muito cuidado e muita responsabilidade em relação a isso. E só para fechar, eu prometo que eu sou faladeira, sou tagarela. Se você já nada há muito tempo, e se você tem algum tipo de visibilidade ou algum tipo de possibilidade de falar sobre o esporte, fale, mostre e converse sobre, não num sentido de atacar. E esse jamais foi meu intuito. A gente jamais, eu quis atacar ninguém. Eu só quis mostrar uma realidade que eu vivi e mostrar num local de uma pessoa que já nada há muito tempo, que já trabalha com isso há muito tempo e que eu entendo a visibilidade que eu tenho para ajudar outras pessoas. Então, se você tem essa possibilidade, use para o bem e use em favor do esporte. Muito obrigado, Fernanda. Abrir seu coração, ter essa coragem de falar. A gente sabe que pode vir qualquer comentário que vivo de internet há quase um século e com proporções do canal também recebo muitas críticas e não é fácil absorver isso. A gente é ser humano, por trás daquela conta, por trás daquele Instagram. A gente também tem um dia difícil, às vezes, a gente também passa por dificuldades, às vezes o momento que recebe essa mensagem você também não está bem, ou também tem aquele dia que você está bem, que você ignora essas outras mensagens. Então, é um ser humano que está ali do outro lado e você também tem que entender na hora que você critica, na hora que você fala alguma coisa. E o trauma foi completo, porque foi o trauma da prova com um monte de gente falando coisa, gente, o que está acontecendo aqui? Mas a internet, ela dá proporções absurdas para tudo que a gente vive, né? Então, a gente tentar trazer agora um conteúdo de qualidade para informar, para outras pessoas não passarem por isso. E eu queria que o Gustavo deixasse a mensagem final para nadadores e organizadores daqui para frente. Eu acho que, bom, foi muito bom essa conversa nossa. Acho que todos nós aqui concordamos que a natação é um esporte fantástico, né? É incrível. Eu nado desde sempre e, assim, a natação sempre oferece muitos benefícios. Hoje, inclusive, a gente vê muitas publicações, muitos artigos comprovando isso, né? A eficiência da natação no bem-estar da pessoa, tanto no sentido psicológico, né, mental, quanto na questão física, no desempenho, no fortalecimento do coração. Então, a gente tem muito carinho pela natação, gosta de praticar em todas as esferas, né, na piscina, nas águas naturais, e
o que a gente quer fazer é praticar de maneira segura, de maneira a ter prazer naquilo que a gente está fazendo. Cada um tem um objetivo com a natação, com o esporte em geral, né? Então, alguns estão buscando mais performance, outros estão buscando um momento de desopilar ali o dia a dia, né, as dificuldades do dia a dia, outros até pela questão social, os amigos que têm, ou pela condição de saúde, sem preocupar com performance. Então, cada um tem um objetivo. Eu acho que, independente disso, é um esporte que a gente, principalmente águas abertas, é importante ter esse cuidado por parte dos organizadores, por parte dos treinadores e por parte dos atletas, a gente sempre ter os cuidados, tanto no momento do treinamento, quanto no momento da competição, e não se colocar em risco, né? Acho que esse é o principal. A gente quer ter o esporte durante a vida toda, por toda a vida. Né? Hoje a gente vê o quanto que o esporte, o público adulto, o público master, né, ainda assim, tá muito movimentado, como o pessoal está empolgado com os eventos de piscina, de águas abertas, e é isso que a gente quer, atuar num ambiente tranquilo, sabendo que tem segurança, e participar de tudo com muita tranquilidade, sabendo que está fazendo aquilo que gosta de fazer, que treina, e ter esses ambientes, né, que é o ambiente da competição, que é um ambiente fantástico e muito, muito gostoso de participar, de estar junto com o grupo e com a natureza, né. Queria agradecer muito a presença da Fernanda, a presença do Gustavo, e para esse final eu queria que a Fernanda deixasse suas redes sociais para quem quer procurar um nutricionista esportivo, alguém que tem uma organização de prova, queira algum conselho, até mesmo uma consultoria. Onde que acha a Fernanda? Você faz consulta online, presencial? Conta um pouco aí de quem quer achar a Fernanda. Gente, eu estou no Instagram, meu Instagram é @fernandac.nutri. Tá? Eu sou nutricionista esportiva e comportamental, então eu já trabalho aí na parte esportiva, já vai fazer 6 anos, né? E já sou atleta há 20 anos, então já tenho aí uma bagagenzinha boa no assunto. Vocês podem entrar em contato lá comigo. Eu faço tanto atendimentos presenciais em Florianópolis, quanto online para o mundo todo, né? Então, estou aí para ajudar vocês. Organizações, eventos, se vocês precisarem de algum tipo de consultoria, ajuda, conselho, amigo, podem entrar em contato também comigo, tá? Pelo Instagram, lá também tem o meu contato via WhatsApp. E eu também reforço que, além de nutricionista e pesquisadora, também eu sou professora, né? Eu auxilio e ajudo outros nutricionistas também a se sentirem mais preparados aí na área esportiva. Então, se tiver algum nutricionista, se tiver algum profissional da área, estudante de nutrição, que queira também aí se aprofundar um pouco mais nesse assunto, a gente tem lá no meu Instagram, vocês encontram alguns cursos que eu tenho disponíveis também para ajudar vocês. Muito obrigado, Fernanda. E queria que o Gustavo deixasse as suas redes sociais, para quem quer saber de prevenção aquática, segurança, também cursos, e o evento que ele vai realizar em Angra. A Fernanda até convidada para nadar com a gente em Angra. Estaremos em julho. Onde acha o Gustavo? O meu Instagram é Gustavo R. Giroto, tá? Sou aqui de Campinas, e aqui a gente tem... eu sou instrutor da Elite Treinamentos, na parte de salvamento aquático. Tem também uma assessoria em águas abertas, que é a Aqua Experience. A gente promove eventos e treinamentos aqui com o pessoal. E a gente tem também o EcoSwim Brasil, que esse ano nós vamos ter essa edição agora, em julho. A gente vai ter a presença do Renato, representando a natação criativa lá com a gente. É um evento muito legal, principalmente para o público iniciante. Tem um grupo de convidados incrível que vai participar desse evento, agora em julho, dia 23, 24 e 25 de julho, lá em Angra, falando tudo sobre águas abertas, muita técnica,
o pessoal gabaritado aí para falar sobre isso. Então, movimentando aí tudo que está relacionado à natação e à segurança aquática. Para quem ainda está na dúvida, vou ou não vou nesse evento, eu tenho um cupom de desconto, me chama no particular, que eu ainda consigo dar um desconto para vocês. Agradecer demais a presença de vocês. E, claro, também agradecer a participação dos nossos patrocinadores, apoiadores, que fazem desse sonho uma realidade. Então, a Flote, mais de 400 materiais no seu catálogo, inclusive de águas abertas. Boia, palmar, nadadeira, snorkel, tudo material com ISO 9001, alta durabilidade, todos os produtos que chegam na borda da piscina, ou no mar, ou no lago, é tudo testado dentro da USP, tem um polo com cada material que chega para você. Além disso, de ouvir os profissionais, eu auxilio na criação de materiais de natação infantil, a Vera em materiais de hidroginástica, ouve com quem está na prática e vivencia o dia a dia. Plataforma Educar com diversos cursos, você pode levar nossos profissionais até a sua região, você pode fazer ele de maneira online, mais de 100 professores envolvidos na plataforma, mais de 200 cursos, e ao mesmo tempo levar cada profissional para a sua região. Final de semana estive em Cascavel ministrando curso, próxima semana estarei em São Paulo, então leve eu ou outro, qualquer um da nossa equipe, para a sua região. O aplicativo da SwimTrack, você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo, com seu logo, com seu nome, com todos os dados dos seus atletas na palma da sua mão, você monitorando tudo? É praticamente o preço de 1 ou 2 alunos e você agrega valor retendo mais aluno e atraindo alunos novos. Imagina você mandar a metragem no final do treino, quanto ele nadou na semana, no mês, vai com o seu logo, com o seu nome para as redes sociais, atraindo novos clientes. E a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, tem cursos gratuitos dentro do site da Sobrasa. Acesse sobrasa.org e vire especialista em prevenção aquática. E se você quer ser voluntário Sobrasa, assim como eu sou, assim como o Gustavo, levar ações para a sua região, é só preencher o cadastro dentro do site, você recebe um kit gratuito na sua casa e começa as ações. São mais de 8 mil voluntários pelo Brasil, 18 ações diárias que a Sobrasa faz pelo Brasil inteiro. Vire também um representante Sobrasa, assim como a gente é. E a Raizo, nova metodologia do mercado, trabalhando gamificação dentro da piscina com preço super acessível. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado para você que ouviu até o final. Se você ouviu, essa entrevista fez sentido para você, compartilha com um amigo seu, com quem está pensando em nadar águas abertas, segue o nosso canal, também compartilha com os amigos e deixa aqui nos comentários qualquer dúvida. Então, obrigado, Fernanda, obrigado, Gustavo, e até a próxima. Obrigado, valeu. Tchau, tchau, obrigada. Obrigado.